Qual o posicionamento será que funciona melhor para um profissional de design? É se posicionando como empresa? É se posicionando como pessoa? Nesse vídeo aqui eu vou te falar alguns prós e contras dessas duas opções para você conseguir tomar uma decisão para você. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. Nesse vídeo aqui eu vou te falar algumas coisas para você decidir, para você tomar uma decisão de fato dentro da sua realidade, como que você vai se posicionar, se é como empresa, se é como freela, se é, enfim. Eu vou também fazer um paralelo com a minha realidade, o porquê que eu decidi o nome Check Design e não usar o meu próprio nome, Davi, como freela, e aí você vai tendo aqui algumas explicações, alguns exemplos para ver como que funciona na sua realidade e também tomar uma decisão aí para você. Mas vamos lá, trazendo essas ideias para a sua realidade, para a realidade também das redes sociais, a gente tem aqui dois exemplos, né? A gente tem um exemplo de empresa e tem um exemplo de pessoa. Vamos começar pelo exemplo de empresa. O primeiro item que eu anotei aqui é que quando você se posiciona como empresa, você não tem necessidade, assim, de fato, de aparecer. Existem as empresas hoje em dia que estão focando muito nessa relação interpessoal, né? Estão até criando mascotes para as empresas, como por exemplo Magazine Luiza, Natura, Casas Bahia, para trazer esse lado mais humanizado na coisa, mas ainda assim tem muitas outras empresas, muito mais empresas inclusive que fazem isso, né? Que é não se relacionar de forma humana, assim, levando um mascote ou uma representação ali meio que humana para coisa, que não fazem isso. Então, entre as empresas que fazem isso e as empresas que não fazem, tem muito mais empresas não fazendo. Para você, quando você vai se posicionar como empresa, existe esse pró ou esse contra, dependendo do olhar de quem vê, que você não necessariamente precisa aparecer, não é uma obrigação. Então, você pode meio que se relacionar com o seu público falando como empresa, tendo ali textos empresariais, tendo uma comunicação muito mais formal e coisas nesse sentido. Um outro ponto ainda dentro da empresa é que ela não depende somente de você. E não que, por exemplo, a Check dependa somente de mim, ou eu dependo somente da Check, não é isso. É que quando você tem uma figura empresarial, que você é representado por uma empresa, né, por um nome de uma marca e alguma coisa nesse sentido, você não necessariamente precisa estar 100% do tempo à frente do seu negócio, assim como é quando você tem ali e você usa o seu nome pessoal. Eu digo isso porque muitas vezes no dia a dia, como freela, né, se você usa o seu nome pessoal, você tem que prestar conta, você tem que participar, você tem que fazer parte de todas as reuniões, de todas as etapas dos processos, dos serviços, dos produtos, de tudo aquela coisa que você vai criar, as ideias que você vai ter. Então é tudo você é tudo em cima do seu nome, então isso pode te sobrecarregar. Em contrapartida, quando você tem uma empresa, você pode delegar algumas funções e meio que descentralizar as responsabilidades de você. E isso também é pensando a longo prazo. Pensa que daqui 5, 10, 15 anos você vai ter uma empresa muito maior e você não necessariamente vai precisar estar resolvendo todos os pepinos da sua empresa. Você pode delegar essas funções também. Não só as funções mais ferramentas, sabe? Tipo, colocar a mão na massa, mas também as funções estratégicas. Você pode contratar pessoas para tomar decisões por você, por simplesmente passar um tempo ali contigo e meio que pensar com a sua cabeça. Então a pessoa já te conhece bastante, a pessoa tá de fato, né, meio que delegada a cumprir aquela função, então ela consegue fazer com maestria. Então não precisa ser você, pode ser qualquer outra pessoa que você terceirizou esse serviço aí, meio que demandou ela fazer isso. E um outro tópico aqui que eu peguei muito, né, como referência para Check, como um ponto de partida, é pensando a longo prazo também, só que na questão de desmembramento de serviços ou até mesmo produtos. A Check Design tem esse nome, né, Check Design, e aí quando eu pensei lá no início, falei, pô, eu quero lá na frente criar marcas de roupa, né, criar ali uma vertente de vestuário para minha marca. Eu quero também criar uma esteira de produto muito grande. E isso, com o meu nome, Davi, ficava um pouco limitado. Eu não conseguiria, por exemplo, fazer a Davi Store, porque eu acho que meu nome, por mais que ele seja forte para algumas outras coisas, para design, né, para usar como marca, ele não é tão forte assim. E também meu nome é curtinho, eu não tenho um sobrenome tão interessante. Aí eu peguei e criei a Check Design. E aí hoje em dia a gente consegue desmembrar para vestuário, a gente consegue desmembrar para cursos, a gente consegue desmembrar para produtos, para escola, para projetos sociais e assim por diante. E só para ficar mais claro para você, hoje em dia a gente faz da seguinte maneira: temos a Check Design, temos a Check Store, tem também a Check Academy, enfim, tem diversos produtos, diversos serviços, diversas frentes embaixo da Check Design. Então é como se a Check Design fosse um grande guarda-chuva e embaixo dela tivesse outras frentes, que daí a gente coloca energia e esforço para tocar tudo isso junto com outras pessoas. Tá, ok, falamos aqui um pouco sobre empresa e agora a gente vai falar sobre o seu nome
nome, né? Sobre a marca pessoal, como se você realmente estivesse colocando a imagem da sua pessoa à frente das coisas. O primeiro ponto que eu tenho para te falar é que, como pessoa, usando a sua imagem, você tem muito mais facilidade para se tornar uma autoridade no assunto, ainda mais quando você é especializado em um nicho. Então, quando você pega um nicho ali e abraça como seu e começa a gerar conteúdo, começa a fazer uma transformação dentro desse nicho, seja para você mesmo ou inclusive compartilhando isso com outras pessoas, né, os seus seguidores, você acaba se tornando o expert nesse nicho perante aos olhos das outras pessoas. Então, imagina que eu tenho ali o Davi Design, né, ou até mesmo o Davi Designer Gráfico, o arroba ali, o perfil, e aí eu começo a dar dicas sobre design. Dica. Passa-se um tempo, eu tenho uma grande quantidade de seguidores e esses seguidores, eles me veem como expert. Não que isso não aconteça com a Check Design, mas aí meio que tem uma parede entre as pessoas, eu, e aí no meio tem a Check Design, entendeu? A Check Design seria essa parede, é como se fosse uma vitrine, uma blindagem, coisa nesse sentido, que eu vou falar já, que foi meio que proposital, mas enfim, só para você entender. Então esse seria o primeiro ponto. Se você quer se tornar uma autoridade com um tempo menor entre empresa e pessoa, escolhe a pessoa, que daí o seu caminho vai ser um pouco mais curto. Um outro ponto aqui é que seus clientes e até mesmo as pessoas que te acompanham se limitam muito a você e a forma como você faz. Ao contrário da empresa, que você não precisa centralizar tudo em você, nesse caso aqui, você precisa e meio que deve, e isso pode ser um peso a longo prazo ao ponto de ficar insustentável. Você pode lá na frente transformar o seu nome numa marca muito mais ampla, assim como alguns profissionais já fazem hoje em dia, e até terceirizar algumas coisas, só que ainda assim é o seu nome que vai ficar exposto. Então vamos supor que você fique doente, vamos supor que aconteça algum escândalo na sua vida, né? No meio digital aí tem vários exposeds, e aí o seu nome que tá ali meio que recebendo pedradas, meio que exposto demais. E aí o seu nome está vinculado automaticamente e diretamente com a sua imagem. Então meio que tem que tomar muito cuidado com isso, porque a partir do momento que você limita muito, né, você meio que nicha muito, afunila muito em você e no seu nome, essas coisas podem virar meio que uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é muito bom, pode ser muito ruim. O terceiro ponto é que a longo prazo, ainda mais quando você usa o seu nome, né, a sua imagem, você meio que tem que aparecer. E não é aparecer tipo, não, preciso fazer dancinha do TikTok, preciso mostrar minha rotina todo dia, o dia inteiro. Não, não é isso. É aparecer no sentido de ser mais pessoa e menos empresa, por mais que você use o seu nome para ser uma empresa. Deu para entender? É o seguinte, ao decorrer do tempo, as pessoas vão se conectar com você. As pessoas vão fazer, né, o que eu disse aqui no segundo tópico, no segundo ponto, que é se limitar muito a você e como você faz. E aí elas vão perguntar coisas da sua vida, elas vão perguntar como que você fez tal coisa, como que você aprendeu tal coisa, se você poderia ensinar isso, e isso, conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais frequente. E aí você, de certa forma, querendo você ou não, você vai ter que aparecer minimamente que seja. Seja você aparecer de fato, né, colocando o seu rosto ali para jogo, ou simplesmente aparecer criando uma relação interpessoal com as outras pessoas, com seus seguidores. E isso vai aumentando de pouquinho a pouquinho conforme os dias vão passando. Quando você for ver, você já tá aparecendo, você já tá fazendo story, você já tá respondendo caixinha de pergunta, você já tá inclusive dando depoimentos ou até mesmo usando fotos suas nos seus projetos, né, tipo nos seus posts, e você nem percebe. As coisas vão fluindo de maneira natural. Até aqui tá tudo bem. A gente colocou 3 pontos da opção de empresa e 3 pontos da opção de você usar o seu nome e a sua imagem. E aí eu vou falar um pouquinho o porquê que eu decidi usar o nome de Check Design e não o nome do Davi, né, da minha própria pessoa. Quando eu comecei, eu era uma pessoa muito tímida, não que eu não seja hoje, mas hoje em dia eu meio que me acostumei com a parada, né, tipo, eu já faço isso de maneira natural. E aí lá no início eu era muito tímido ao ponto de não estar acostumado ou simplesmente ao ponto de nem conseguir aparecer na frente das câmeras. Por mais que na minha projeção como empresa ou até mesmo na minha projeção como profissional, eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? À toa que faço isso tão natural, como você pode ver aí, tanto aqui no YouTube quanto lá nos stories no dia a dia. Então, por eu já saber isso, eu meio que fui seguindo um caminho para que isso acontecesse. Por mais que lá no início eu fosse 100% tímido, não conseguia aparecer, como eu citei. E também tiveram outras questões, como por exemplo essa que eu citei um pouco mais atrás, que era querer transformar minha empresa meio que num guarda-chuva, né? Então ter a Check Design, ter a Check Academy, ter a Check Store, ter o Check Folio, ter a Check Community, enfim, várias coisas que na minha cabeça, pensando como empreendedor, eu gosto bastante dessa ideia de ter meio que diversos braços de uma empresa, sabe? É como se fosse a FedEx. A FedEx tem diversas ramificações dentro dela, enfim, estuda um pouquinho que você vai achar
achar super interessante e até uma dica para você pegar os cases de outras empresas para você ver como que elas se comportam e também pegar os cases de outros profissionais e até pedir uma certa dica ou até mesmo ajuda para profissionais que usam o seu nome. Eu posso citar aqui alguns, tipo Marcelo Kimura, tem o próprio Thiago Japiaçu, tem o Thiago Rodrigues, enfim, tem várias pessoas que usam seus nomes, que levam seus nomes nas suas marcas e cada um se comporta de maneira diferente. Tem um que aparece mais, tem um que aparece menos, tem outro que nem aparece. Então você consegue perceber que mesmo dentro de um padrão, né, dentro de uma caixa de tipo assim, ah não, vou usar o meu nome pessoal. Ainda assim, dentro desse padrão existem diversos padrões que são diferentes e aí você pode se encaixar em algum deles ou até mesmo criar o seu próprio. E as duas outras coisas que eu considerei e pensei bastante antes de criar o nome da minha empresa, a primeira delas foi que meu nome, como eu disse, não é tão forte assim, não é tão extenso, eu não tenho apelido, eu não tenho nenhum sobrenome de impacto para usar como marca. Eu até tentei usar o AUS, né, que eu uso normalmente, Davi AUS, que é ALS, e até tentei realmente fazer isso. Eu coloquei lá AUS Designer Gráfico, só que daí por conta da pronúncia, as pessoas também não entendiam muito bem, não tive tanto sucesso nessa tentativa e aí meio que abandonei. E também a outra questão é que eu não queria estar à frente dos projetos, eu não queria que as pessoas me vissem e falassem assim, ah, aquele é o fulano não sei o que fez o projeto assim, assim, assado, sabe? Eu não queria. Não é à toa que quando eu trabalhava em empresa e eu fazia algum projeto e a diretoria chegava e perguntava, pô, esse projeto ficou muito bom, quem foi que fez? Eu sempre falava, foi a equipe. Por mais que as pessoas ao meu redor falassem, não, foi o Davi. Eu falava, não, não foi o Davi, foi a equipe. Eu nunca gostei de ter essas coisas centralizadas em mim, sabe? Tipo, o foco em mim. Eu nunca gostei. Eu acho que dá pra entender e quem é meio tímido vai conseguir me entender também. Então eu não queria ter esse foco em mim. Eu queria muito mais ficar por trás, né, dos bastidores assim, fazendo as coisas ali bonitinho, quietinho, tudo mais, e entregando os projetos como tinha que entregar. Ah, e até uma história curiosa. Quando eu criei a empresa, que na época nem se chamava Check, se chamava AW, de coruja em inglês, OWL, eu criei uma persona. Eu não falava que eu era o Davi, eu falava que eu era o Roger. Então eu criei uma pessoa, uma segunda, terceira pessoa para lidar com essa situação, né, de timidez e até mesmo uma certa insegurança de uma maneira mais fácil, de uma maneira menos destrutiva para mim e para minha saúde mental. Ao decorrer do tempo, as coisas foram melhorando, eu fui, né, me acostumando, me aperfeiçoando também, deixando essa insegurança e até a síndrome de impostor um pouco de lado, mas no início foi desse jeito e eu não posso negar. Bom, você conseguiu perceber que existem vários prós e contras, tanto na empresa quanto no seu nome pessoal, e isso vai muito de encontro com o jeito que você é, com o jeito que você age e lida com as coisas. Muitas vezes você quer e sonha em ter uma empresa, só que no momento não é viável, então você pode começar com o seu nome. Muitas vezes você quer começar com o seu nome, mas aí você não tem essa segurança, então você pode começar com o nome de uma empresa e depois fazer essa transição, como outras pessoas fizeram, como por exemplo, vou citar aqui o Ramon Campos. Ele começou com o nome empresarial, né? É social media, mas e hoje em dia ele mudou para Ramon Campos. Então você pode fazer essas transições no início da carreira ou até mesmo depois de um tempo, né, de mais experiente que você tiver, e isso vai ser dito somente realmente com o tempo. Então, o que eu falo para você é começar. De qualquer forma, você precisa começar, porque daí, conforme você vai andando, dando os primeiros passos aí na profissão, você vai sentindo mais firmeza de tomar uma ação, uma atitude ou outra, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou te responder, a gente vai conversando. E não se esqueça de deixar o like e também se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso é muito importante, tanto para mim quanto para você, porque você recebe as notificações de vídeo novo assim que a gente postar. A gente vai ficando por aqui, eu te vejo numa próxima, valeu, falou e até mais.